Meu marido fazia pouco caso da minha profissão. Dizia que ser cabeleireira não era carreira de verdade. Em um churrasco de família, me humilhou na frente de todas as mulheres dizendo que eu não tinha classe para ter uma bolsa de grife, que uma sacola de feira combinava mais comigo. Mais tarde naquele dia, descobri que ele me traía com minha cunhada rica e que ele roubou 150 mil dólares meus para gastar com ela. Na festa de aniversário do meu sogro, contei tudo. Fica comigo até o final, porque o que revelei acabou com a família inteira e fiz eles se arrependerem amargamente. Meu nome é Natalie. Tenho 32 anos e se alguém me dissesse que minha vida inteira desmoronaria em um churrasco de família, eu teria rido na cara da pessoa. Mas foi exatamente o que aconteceu em uma tarde ensolarada de domingo, quando finalmente enxerguei quem meu marido realmente era. Kevin e eu estávamos casados há 5 anos. Nos conhecemos em um evento de networking onde ele trabalhava no banco e eu estava tentando conseguir um empréstimo para expandir meu salão de beleza. Ele foi charmoso, atencioso, me ajudou a conseguir condições melhores no financiamento. 3 meses depois, estávamos namorando. 1 ano depois, nos casamos. No começo, tudo parecia perfeito. Kevin era o tipo de homem que minha mãe sempre disse que eu deveria encontrar. Estável, com bom emprego, ambicioso. Gerente de banco aos 28 anos, com perspectiva de crescimento na carreira. Eu tinha meu salão, que ia bem, mas nada comparado à carreira de verdade dele, como ele gostava de lembrar. Ah, sim, porque Kevin tinha essa mania. De tempos em tempos, ele soltava comentários sobre minha profissão. Nunca eram cruéis o suficiente para eu confrontá-lo, mas sempre deixavam uma pontada incômoda no peito. Ser cabeleireiro é legal, amor, mas não é bem uma carreira, né? Ele disse uma vez, enquanto jantávamos. Quero dizer, você não está construindo nada, não está contribuindo com a economia de verdade. Só arruma o cabelo das pessoas. Eu tinha engolido o comentário naquela época, dizendo a mim mesma que ele não quis ser maldoso. Mas havia outra coisa que Kevin adorava jogar na minha cara. Eu não tinha diploma universitário. Não que seja um problema, ele sempre acrescentava, com aquele tom condescendente. Mas você sabe, educação formal importa. Eu tenho meu diploma em administração. Isso abre portas que, bem, cortar cabelo não abre. O que Kevin nunca se dava ao trabalho de entender era a minha história. Minha mãe era cabeleireira. Ela tinha seu próprio salão pequeno onde trabalhava sozinha, e era ali que eu passava todas as tardes depois da escola. Enquanto outras crianças iam para aulas de balé ou futebol, eu ficava no salão da minha mãe, observando, aprendendo, ajudando. Aos 13 anos, eu já sabia lavar cabelo profissionalmente. Aos 15, minha mãe me deixou fazer os primeiros cortes simples. Aos 17, eu estava trabalhando meio período, ganhando gorjetas, economizando cada centavo. Quando me formei no ensino médio, tinha 2 opções: fazer faculdade ou seguir a profissão que já amava. Minha mãe me apoiou em qualquer escolha, mas eu já sabia o que queria. Amava o salão, amava transformar pessoas, amava a conexão, as conversas, a arte de fazer alguém se sentir bonito. Então não fiz faculdade, mas isso não significava que parei de estudar. Fiz cursos. Muitos cursos. Técnicas de coloração avançada em São Paulo. Workshop de cortes modernos em Nova York. Curso intensivo de tratamentos capilares em Paris. Especialização em penteados para noivas em Los Angeles. Cada centavo que sobrava, eu investia em educação. Tinha certificados de uma dúzia de institutos renomados de beleza. Tinha estudado com alguns dos melhores cabeleireiros do mundo. Mas para Kevin, nada disso importava porque não tinha bacharelado escrito no papel. Cursos não são a mesma coisa que universidade, ele dizia. Não te ensinam a pensar criticamente, a entender economia, negócios de verdade. Com o tempo, os comentários se tornaram mais frequentes. Quando eu contava animada sobre uma cliente nova que tinha conseguido, ele dava um sorriso condescendente. Quando eu mencionava estar cansada de um dia longo no salão, ele revirava os olhos. Cansada de quê? De fofocar e cortar cabelo? Ele dizia, como se meu trabalho fosse uma brincadeira comparado ao dele. Eu passo o dia tomando decisões que afetam milhões de dólares. Isso sim é pressão real. Isso sim é cansativo de verdade. Mas eu amava meu salão. O Beauty Haven era mais que um negócio para mim. Era meu sonho realizado. Tinha começado pequeno, apenas eu e uma assistente, em um espaço alugado de 40 metros quadrados. 5 anos depois, eu já tinha 6 funcionários, uma clientela fiel e estava faturando bem mais do que deixava transparecer. Kevin gerenciava nossas finanças. Ele tinha insistido nisso desde o casamento. Amor, eu trabalho com dinheiro todo dia, ele havia dito. Deixa eu cuidar disso. Você só se preocupa em cortar cabelo, e eu cuido do resto. Parecia razoável na época.
Todo mês eu depositava $5.000 na conta conjunta. Kevin pagava as contas da casa, cuidava dos investimentos, organizava nosso futuro financeiro. Ele gostava de se gabar sobre isso. A família de Kevin era complicada. Seus pais, Gerald e Martha, eram do tipo tradicional. O pai tinha sido executivo de uma empresa de logística, aposentado havia 3 anos. A mãe nunca havia trabalhado fora. Para eles, o papel da mulher era cuidar da casa e apoiar o marido. Meu trabalho no salão era visto como um hobby bonitinho, que eu mantinha porque não tínhamos filhos ainda. Kevin tinha 2 irmãos. Jack, o mais velho, era empresário e tinha sua própria firma de consultoria. Era casado com Crystal, uma mulher de 36 anos que não trabalhava e passava os dias em aulas de pilates, almoços com amigas e gastando o dinheiro de Jack. Depois vinha Kevin, e por último Billy, de 28 anos, solteiro e trabalhando como engenheiro. Jack e Crystal eram o casal favorito da família. Jack era bem-sucedido, Crystal era bonita e sempre perfeitamente arrumada. Eles eram o padrão que todos os outros casamentos deveriam seguir, segundo Martha. Crystal e eu nunca tivemos uma relação próxima. Ela era do tipo de mulher que media outras mulheres pelo que elas vestiam, dirigiam, onde moravam. Como eu trabalhava e não gastava fortunas em roupas de grife, ela me via com desdém mal disfarçado. "Ah, Natalie", ela dizia com aquele sorriso falso. "Ainda tá trabalhando naquele salãozinho? Que dedicada." A palavra dedicada saía de sua boca como se fosse um insulto. Mas eu engolia tudo. Os comentários de Kevin, as indiretas de Crystal, o desdém velado da família. Porque eu achava que era assim que funcionava. Você se casa, aceita a família do cônjuge, faz concessões. Eu achava que estávamos construindo algo juntos, até aquele domingo. Era início de verão, e a família de Kevin fazia churrascos mensais na casa dos pais. Uma tradição sagrada que ninguém ousava perder. Meu sogro Gerald fazia questão de preparar as carnes pessoalmente, e Martha organizava tudo com perfeição militar. Naquele domingo específico, acordei com um mau pressentimento. Kevin tinha estado particularmente distante na última semana. Quando tentei conversar sobre isso no café da manhã, ele desviou o assunto. "É só trabalho, Nath. Você não entenderia. Gerenciar milhões de dólares é estressante." A implicação estava lá. Seu trabalhinho no salão não é estressante de verdade. Engoli a raiva e me arrumei. Coloquei um vestido simples e confortável. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo. Crystal certamente estaria impecável, mas eu não tinha energia para competir. Chegamos à casa dos pais de Kevin por volta do meio-dia. O quintal já estava cheio. Além dos pais, irmãos e cunhadas, havia tios, primos, sobrinhos, alguns amigos próximos da família. Umas 20 pessoas no total. Kevin foi direto para perto da churrasqueira, onde os homens se reuniam com cervejas na mão, falando sobre trabalho e esportes. Eu fui para a cozinha, onde Martha e as outras mulheres preparavam as saladas e acompanhamentos. "Natalie, querida." Martha me cumprimentou calorosamente. "Pode picar os tomates para o vinagrete?" "Claro." Peguei a faca e comecei a trabalhar, enquanto ouvia as outras mulheres conversando sobre suas vidas perfeitas, seus maridos bem-sucedidos, os últimos itens de luxo que tinham comprado. Foi quando Crystal entrou na cozinha. Ela estava deslumbrante, como sempre. Vestido branco fluido, cabelo loiro em ondas perfeitas, maquiagem impecável. E no braço, uma bolsa que eu reconheci imediatamente. Uma bolsa de grife que custava facilmente $3.000. "Olha só o que o Jack me deu", Crystal anunciou, girando para mostrar a bolsa para todas. "Não é divina?" As mulheres se aglomeraram ao redor dela, admirando, tocando o couro macio, fazendo perguntas sobre onde Jack tinha comprado. Eu olhei para a bolsa e, sem pensar muito, comentei: "É linda mesmo. Um dia quero comprar uma assim." Foi como se o tempo parasse. Crystal virou para mim, aquele sorriso falso se espalhando pelo rosto. "Ah, Natalie, com o seu emprego?" Antes que eu pudesse responder, Kevin apareceu na porta da cozinha. Ele tinha ouvido. E ao invés de me defender, ao invés de dizer qualquer coisa gentil sobre o quanto eu trabalhava duro, ele riu. "Pois é, Crystal, o salãozinho da Natalie mal paga as contas." Meu estômago caiu. Senti o sangue subir para o rosto enquanto todas as mulheres na cozinha se viravam para me olhar. Martha tinha uma expressão de pena mal disfarçada. Crystal estava sorrindo abertamente agora. Kevin continuou, com aquela voz que eu conhecia tão bem agora tingida com crueldade. "Ela corta cabelo por $20. É quase fazer caridade." Algo dentro de mim se partiu. Talvez fosse a humilhação acumulada de anos. Talvez fosse ver Crystal com aquela bolsa caríssima enquanto eu trabalhava 6 dias por semana. Talvez fosse simplesmente o limite sendo alcançado.
Mas o que ele não sabia era que eu não cobrava apenas $20 pelo corte. Eu cobrava 100. Já que você se acha tão bom assim, Kevin, ouvi minha própria voz dizendo, por que não me dá uma bolsa dessas de presente? Igual o Jack deu pra Crystal? O silêncio na cozinha foi instantâneo e pesado. Todas as mulheres pararam o que estavam fazendo. Crystal parou de sorrir. Kevin me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Pra você? Ele disse, e havia desprezo puro na voz. Você não tem estilo pra uma bolsa dessas, Natalie. Cada palavra era uma bofetada. Eu te daria uma quando você fizesse jus. Kevin continuou cruzando os braços. Quando você se arrumasse mais, se cuidasse mais, como a Crystal faz. Olha pra você, sempre com essas roupas simples, esse cabelo preso, sem maquiagem. Você parece que acabou de sair do salão depois de varrer cabelo do chão. Risadas. Algumas mulheres tentaram disfarçar, mas ouvi. Crystal não tentou esconder. Deu uma risada alta e clara. Honestamente, Kevin continuou, e havia uma satisfação cruel em sua voz agora. Você combina mais com uma sacola de feira do que com uma bolsa de $3.000. Tem que ter classe para usar essas coisas. Tem que ter estilo, educação, sofisticação. Kevin. Marta começou, parecendo desconfortável agora. O que, mãe? Estou só sendo honesto. A Natalie sabe que eu falo a verdade. Ela é básica demais. Sempre foi. É funcionária de salão, não cliente do salão, se você me entende. Crystal praticamente brilhava de satisfação agora. Ela estava adorando aquilo. Adorando me ver ser humilhada pelo Kevin. Eu queria sumir. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Mas fiquei ali, paralisada, segurando a faca de picar tomates, sentindo lágrimas quentes ameaçando cair. Nunca tinha me sentido tão pequena. Tão insignificante. Tão... nada. Kevin já tinha saído, voltando para o quintal como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me humilhar na frente da família dele. Como se fosse normal, aceitável, até engraçado. Ah, Natalie, não leva meu filho a mal, Marta disse, tocando meu braço. Os homens são assim mesmo, fazem piada de tudo. Mas não era piada. Era crueldade. Era desrespeito. Era Kevin mostrando para todos exatamente o que ele pensava de mim. Terminei de picar os tomates com mãos tremendo. Coloquei a faca na pia e saí da cozinha. Fui para o banheiro e tranquei a porta, respirando profundamente, tentando não chorar. Não ia dar a eles a satisfação de me ver chorar. Quando saí, o churrasco já estava em pleno andamento. As mesas estavam postas no quintal, a comida sendo servida. A televisão grande na área externa estava ligada, transmitindo um jogo importante. Todos os homens estavam grudados na tela, cervejas na mão, gritando com os lances. Me servi mecanicamente e me sentei em uma cadeira afastada. Kevin nem olhou na minha direção. Ele estava absorto no jogo, rindo com Jack e os outros homens. Estava na minha bolha, comendo, e foi quando percebi. Kevin e Crystal tinham sumido. Olhei ao redor. Jack estava ali, vidrado no jogo. Marta e Gerald também. Billy, os primos, todos presentes. Mas Kevin e Crystal não estavam em lugar nenhum. Algo no meu peito apertou. Uma intuição, talvez. Ou apenas o instinto de alguém que tinha sido humilhada e estava hiperconsciente de tudo ao redor. Me levantei e entrei na casa. A cozinha estava vazia agora, todos lá fora assistindo ao jogo. Caminhei pelo corredor silencioso, procurando. Foi quando ouvi um barulho vindo do escritório de Gerald, no fundo da casa. Meu coração disparou. Caminhei devagar até a porta fechada e encostei o ouvido nela. E o que ouvi destruiu meu mundo completamente. Os sons que vinham de dentro do escritório eram inconfundíveis. Respiração ofegante, gemidos abafados, o ranger de móveis batendo contra a parede, e vozes. A voz de Kevin, a voz de Crystal. Minha mão voou para cobrir minha boca, abafando o grito que queria sair. Meu corpo inteiro começou a tremer. Parte de mim queria arrombar aquela porta. Parte de mim queria correr. Mas fiquei congelada ali, ouvindo meu casamento desmoronar do outro lado daquela porta de madeira. Você é muito melhor que o Jack, Crystal gemeu, e a voz estava carregada de algo que me fez sentir náusea. Tão... selvagem. Eu sei, Kevin respondeu, e havia satisfação na voz dele. Pura satisfação. Meu irmão é um frouxo. Não sabe como agradar uma mulher como você. Uma mulher de verdade. Não uma... cabeleireira esquisita de quinta categoria. Eles riram. Riram enquanto transavam no escritório do pai dele, a poucos metros de onde a família inteira comemorava,
incluindo o marido de Crystal. Eles riam da nossa cara. Minhas pernas estavam falhando. Apoiei-me na parede, tentando respirar silenciosamente, tentando não fazer barulho nenhum enquanto cada som vindo daquele escritório era como uma facada no meu peito. Foi quando ouvi Crystal dizer algo que fez meu sangue gelar. Kevin, a voz dela estava diferente agora, mais séria. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Kevin estava ofegante. Eu estou grávida. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sugar todo o ar do corredor. Você está o quê? A voz de Kevin saiu estrangulada. Grávida, de quase 2 meses. Crystal, eu pensei que você estava tomando... Eu estava. Ela interrompeu. Mas você sabe como é. Essas coisas falham. E tem mais uma coisa. O quê? Eu não sei de quem é. O mundo girou. Me apoiei com mais força na parede, minhas pernas praticamente cedendo. Como assim não sabe? Kevin sussurrou. E havia pânico na voz dele agora. Eu vou pra cama com o Jack também, Kevin. Ele é meu marido. Como eu ia explicar se parasse de repente? Meu Deus, Crystal. E agora? Calma. A voz dela ficou sedutora novamente. Pensa comigo. Você e Jack são irmãos. Vocês são parecidos. O bebê vai nascer com a cara de vocês de qualquer jeito. Ninguém vai saber. Mas nada. Eu falo pro Jack que é dele. Ele banca a criação da criança e a gente continua se vendo. Você só precisa largar aquela sonsa da Natalie logo. Não vou largar a Natalie, Kevin respondeu, e havia cálculo na voz dele. Por que não? Crystal soou irritada agora. Ela é uma perda de tempo. Eu tenho ciúmes, Kevin. Odeio saber que você volta pra casa com ela todo dia. Exatamente por isso, Kevin explicou. Ela é o disfarce perfeito. Pensa bem, eu casado, você casada, somos cunhados. Ninguém nunca desconfiaria. Todo mundo acha que somos só família se dando bem. Mas se eu largar ela, vão começar a desconfiar se a gente for muito próximo. Eu odeio quando você está certo, Crystal resmungou. Além do mais, Kevin continuou, ela é útil pra mim. Trabalha feito uma mula naquele salãozinho o dia inteiro. Arruma a casa, lava minhas roupas, faz a comida, não enche o saco. É tipo uma empregada na faixa. Você tem razão, Crystal suspirou. É mesmo melhor assim, desde que você continue me mimando do jeito que eu mereço. Sempre, Kevin prometeu. Aliás, falando nisso, vou depositar mais 4.000 na sua conta essa semana. 4.000? Crystal soou animada agora. Sério? Quero que você compre aquelas lingeries francesas que eu gosto, as bem pequenas, e aquele perfume também que eu piro quando você usa. E o que sobrar, você compra uns mimos pra você. Você merece tudo. Ai, amor, você é perfeito. Muito melhor que o Jack. Meu cérebro travou naquele número. $4.000. Kevin ganhava $6.000 por mês no banco. 6.000. Se ele estava depositando 4.000 para Crystal, sobravam apenas 2.000. Como ele pagaria as contas da nossa casa com $2.000? A hipoteca sozinha era 1.800, sem contar luz, água, internet, mercado, gasolina. Não fechava. Os números não fechavam. A menos que ele estivesse usando o dinheiro que eu depositava todo mês. Os $5.000 que eu dava para ele pagar as contas da casa e investir para nosso futuro. Ele estava pegando meu dinheiro e usando para mimar a Crystal com luxos supérfluos. Tudo com o meu suor, com o meu trabalho, enquanto me chamavam de encostada e sonsa. Você é tão generoso, Crystal suspirou. O Jack me dá dinheiro também, mas você realmente me valoriza. Porque você vale cada centavo, Kevin disse. E eu quero gastar o meu dinheiro com algo que valha a pena. Eles riram. E ouvi mais sons, mais beijos, mais facadas no meu coração já despedaçado. Ouvi movimentos. Eles estavam se arrumando. Iam sair. Entrei em pânico. Eles não podiam me ver ali. Não podiam saber que eu tinha ouvido. Meu cérebro, mesmo em choque, trabalhou rápido. O banheiro. Estava a apenas 2 metros de distância. Corri silenciosamente e entrei, fechando a porta devagar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir do corredor. Esperei alguns segundos, contando, tentando calcular o tempo certo. Então dei a descarga. O barulho encheu o silêncio. Abri a torneira, fingindo lavar as mãos, olhando para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia uma estranha. Rosto pálido, olhos arregalados, mãos tremendo embaixo da água corrente. Desliguei a torneira. Respirei fundo. Abri a porta. Kevin e Crystal estavam na sala como se nada tivesse acontecido.
Ela mexendo no celular, ele olhando para a TV que transmitia o jogo. Ambos perfeitamente compostos, cabelos no lugar, roupas ajeitadas, sorrisos falsos colados nos rostos. Ah, Natalie, Crystal disse, sem nem erguer os olhos do celular. Achei que você tinha ido embora. Você sumiu. Estava no banheiro, respondi, e minha voz saiu surpreendentemente firme. Kevin finalmente olhou para mim. O jogo está ótimo. Venha assistir. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de transar com a cunhada no escritório do pai dele. Como se não tivesse me chamado de patética há literalmente 2 minutos. Na verdade, consegui dizer, estou me sentindo mal. Acho melhor irmos embora. Kevin revirou os olhos. De novo? Você sempre quer ir embora cedo dos churrascos. Eu não estou me sentindo bem. Então vai de Uber, ele disse, voltando a atenção para a TV. Eu quero ficar. O jogo ainda tem um tempo. Crystal riu, aquela risada aguda e irritante. Nossa, Natalie, você é tão chata. A festa está divertida. Relaxa um pouco. Se diverte mais. Você é muito sisuda. Quis gritar. Quis pegar algo e jogar neles. Quis expor tudo ali mesmo, na frente de todos. Mas algo me segurou. Um instinto de sobrevivência. Uma voz na minha cabeça dizendo: não agora, não assim. Tudo bem, eu disse. Vou de Uber então. Kevin nem respondeu. Crystal já estava de volta ao celular, provavelmente mandando mensagem para ele, combinando o próximo encontro ou falando mal de mim. Peguei minha bolsa, chamei um Uber e esperei na frente da casa. Ninguém percebeu que eu estava indo embora. Ninguém se importou. Quando cheguei em casa, a casa que eu tinha ajudado a pagar, que eu tinha decorado, que eu tinha transformado em lar, ela pareceu estranha, como se tivesse se tornado território inimigo. Fui direto para o escritório. O notebook de Kevin estava em cima da mesa. Aquele notebook tinha sido meu. Eu tinha comprado anos atrás e acabei dando para Kevin quando comprei um novo para o salão. Na época, eu tinha cadastrado minha digital para desbloqueio. Kevin provavelmente nem sabia que minha digital ainda funcionava. Com mãos tremendo, pressionei meu polegar no sensor. O notebook desbloqueou, e foi como abrir uma caixa de Pandora. O aplicativo de mensagens abriu automaticamente, sincronizado com o celular dele. E ali estava. Tudo. Meses de conversas entre Kevin e Crystal. Mensagens explícitas, fotos, vídeos, planos de quando e onde se encontrar. E o pior de tudo, uma conversa que tiveram logo depois que fui embora do churrasco. Crystal perguntou: será que ela percebeu algo? Kevin respondeu: a Natalie? Por favor, ela é uma tonta. Só não é mais burra por falta de espaço. Crystal disse: eu amo como você a menospreza na frente de todos. É hilário. Kevin fala: ela merece tomar umas patadas às vezes para aprender. Rolei pra cima. Encontrei a primeira conversa deles, datada de 6 meses atrás. Crystal mandou: você poderia me ajudar com o cano da pia? Jack está viajando e eu não sei fazer essas coisas. Kevin respondeu: sem problemas, estou indo. Depois, horas mais tarde, Crystal mandou: nossa, Kevin, não esperava que isso fosse acontecer. Kevin disse: eu também não. Mas foi incrível. Foi tão natural. Crystal respondeu: a gente não pode contar pra ninguém. Kevin falou: eu sei, mas eu quero fazer isso de novo. Então foi assim que começou. Jack viajando a trabalho. Crystal com um problema em casa. Kevin indo ajudar e transformando em traição. Salvei tudo. Tirei print de cada conversa relevante. Das fotos, das mensagens combinando encontros. Inclusive das mensagens de hoje cedo, antes do churrasco, onde eles combinavam se encontrar no escritório de Gerald durante o jogo. Fui para o e-mail dele. Precisava ver os extratos bancários. Kevin sempre dizia que estava investindo meu dinheiro, que estava construindo nosso futuro. Encontrei a pasta de finanças. Abri o último extrato da conta de investimentos. $473. $473 em uma conta, onde deveria haver no mínimo $150 mil, se ele tivesse realmente investido todos os valores mensais que eu depositava nos últimos anos. Abri mais extratos, transferências, saques, compras, joias, roupas de grife, hotéis, restaurantes caros. Ele gastou o meu dinheiro. Fez mais de $150 mil desaparecerem em 6 meses para bancar o caso dele com a cunhada. Salvei tudo. Todos os extratos. Todas as provas. Estava sentada ali, cercada por evidências da traição, quando ouvi a porta da frente abrir. Kevin tinha voltado. Fechei rapidamente o notebook, coloquei tudo de volta como estava e saí do escritório.
Meu rosto devia estar uma máscara de calma que eu não sentia por dentro. Kevin entrou rindo, claramente tendo bebido bastante. Ô, Nath, perdeu um jogaço. Foi incrível. Ele veio em minha direção, tentando me abraçar, me beijar. O cheiro dele era uma mistura de cerveja, churrasco e perfume da Crystal. Me afastei. Estou me sentindo mal. Vou dormir. Então Kevin parou, me olhando com uma expressão estranha. Ah, não me diga que você também está grávida? Meu sangue gelou. Quem mais está grávida, Kevin? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Kevin piscou, claramente percebendo o deslize. Uma colega do trabalho, ele disse rápido demais. Aquela gerente do departamento de empréstimos vai ter que sair de licença. Mentiroso. Ele estava mentindo, eu podia ver nos olhos dele. Mas me diz que você não está, ele continuou, e havia quase pânico na voz agora. Você toma o remédio direito, né? Pelo amor de Deus, Natalie. Eu não quero ser pai. Não agora. Talvez nunca. A gente já conversou sobre isso. Não tínhamos conversado. Eu tinha falado sobre querer filhos. Ele tinha dito mais tarde quando estivermos mais estáveis. Mas agora ficava claro. Ele nunca quis. Nunca ia querer. Não comigo, pelo menos. Mas isso não importava mais. Eu não estou grávida, Kevin. Respondi, minha voz saindo gelada. Graças a Deus. Ele suspirou, visivelmente aliviado. Porque criança agora ia destruir tudo. Ia acabar com a gente. Foi para a sala, ligou a TV. Eu fui para o quarto, tranquei a porta e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei pelo casamento que pensei ter. Pela confiança que depositei. Pelo dinheiro que trabalhei tanto para ganhar e que foi usado para me trair. Pela humilhação pública. Pela traição. Por tudo. Mas no meio das lágrimas, algo começou a crescer. Não era apenas dor. Era raiva. Uma raiva fria, calculada, determinada. Se Kevin achava que eu era patética, fácil de manipular, cega demais para perceber, ele estava prestes a ter uma surpresa. Porque eu não ia apenas deixar isso passar. Não ia aceitar o divórcio quietinha e desaparecer. Não ia deixar ele e Crystal se safarem. Ia fazê-los pagarem. Na frente de todos. Da mesma forma como me humilharam. Na manhã seguinte, Kevin saiu cedo para o trabalho, provavelmente de ressaca. Eu esperei ele sair, me arrumei e fui direto ao escritório do advogado mais bem avaliado da cidade. Douglas Harrison era conhecido por ser implacável em casos de divórcio. Tinha fama de destruir cônjuges infiéis em tribunal. Era exatamente o que eu precisava. Quando mostrei todas as evidências que tinha reunido, as conversas, os extratos bancários, as fotos, ele assoviou baixo. Senhora, ele disse, ajeitando os óculos. Isso é mais que suficiente. Com essas provas, podemos processá-lo por dissipação de bens matrimoniais, fraude financeira e ainda garantir que você fique com a maior parte dos ativos do casal. Eu quero mais que isso, eu disse, minha voz saindo firme e fria. Quero que ele pague por cada centavo que pegou de mim. Quero que todo mundo saiba o que ele fez. Quero justiça. Douglas sorriu. Era o sorriso de um predador que tinha acabado de encontrar uma presa fácil. Então vamos dar a ele exatamente isso. As semanas seguintes foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais libertadores da minha vida. Acordava todos os dias ao lado de um homem que eu agora desprezava, fingia normalidade, sorria quando necessário e secretamente planejava sua destruição completa. Douglas me aconselhou a não mudar meu comportamento. Haja como sempre, ele disse. Não pode levantar suspeitas. Precisamos que ele se sinta seguro, confiante. Quanto mais relaxado ele estiver, mais evidências vamos conseguir. Então foi exatamente isso que fiz. Continuei depositando os $5.000 mensais na conta conjunta, sabendo exatamente para onde esse dinheiro estava indo. Cada transferência era uma facada no orgulho, mas também era mais uma prova, mais uma munição para usar contra ele. Crystal e ele ficaram mais cuidadosos depois daquele churrasco, ou pelo menos achavam que estavam sendo cuidadosos. Mas Douglas tinha contratado um investigador particular. Tínhamos fotos deles entrando em hotéis, vídeos deles se beijando no estacionamento. A barriga de Crystal crescia. Jack estava radiante, falando sobre ser pai, compartilhando ultrassons em jantares de família. E eu tinha que sentar ali, ver aquilo, saber a verdade e ficar em silêncio. Era torturante. Mas meu salão estava prosperando. Havia contratado mais 2 funcionárias, expandido os serviços, implementado um sistema de agendamento online que triplicou nossa eficiência. Minha clientela crescia constantemente. Mulheres que vinham uma vez voltavam e traziam amigas.
O salãozinho estava faturando 15 mil dólares mensais líquidos. Quase 3 vezes mais que o salário de Kevin no banco. E ele não fazia ideia. Porque eu havia aberto uma conta bancária separada, em meu nome apenas, onde depositava todo o lucro real. Na conta conjunta, continuava entrando apenas os 5 mil mensais, fazendo parecer que era tudo que eu ganhava. O investigador de Douglas descobriu algo interessante. Kevin havia aberto uma conta bancária secreta, em nome dele apenas, e estava depositando dinheiro lá regularmente. O dinheiro que eu depositava na conta conjunta estava sendo transferido para essa conta secreta. Havia quase 30 mil dólares ali. Dinheiro que ele estava acumulando, provavelmente planejando usar com Crystal. Douglas entrou com uma petição judicial sigilosa, conseguindo acesso aos registros bancários. Tudo documentado, tudo preparado. Quanto mais próximo chegávamos do próximo grande churrasco da família, a celebração de aniversário de Gerald, marcada para dali a 2 semanas, mais ansiosa eu ficava. Eu tinha uma surpresa esperando por Kevin e Crystal. 2 dias antes do churrasco, Douglas me ligou. Está tudo pronto. Os papéis do divórcio estão preparados. Temos um oficial de justiça em stand-by para estar presente se necessário. Você tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Absoluta, respondi. Ótimo. Chegou o grande dia. Eu tinha comprado um vestido novo. Um vestido de grife, vermelho, que custou 1.500 dólares. Tinha pedido para minha melhor funcionária, Helena, me arrumar. Cabelo perfeito, maquiagem impecável, unhas feitas. Você está linda, chefe, Helena tinha dito, olhando para mim admirada. Qual a ocasião especial? Vingança, respondi simplesmente. Ela tinha rido, pensando que era piada. Eu já estava pronta, o vestido vermelho abraçando meu corpo perfeitamente, salto alto fazendo minhas pernas parecerem quilométricas, cabelo solto em ondas elegantes. Kevin estava na cozinha tomando café. Quando me viu, quase cuspiu a bebida. Por que está vestida assim? É o aniversário de 70 anos do seu pai, respondi calmamente. É uma ocasião especial. Achei que deveria me vestir apropriadamente. Ele me olhou de cima a baixo, confuso, talvez até um pouco intimidado. Eu nunca me arrumava assim. Sempre era a esposa simples, prática, que usava vestidos básicos e tênis. Você comprou isso com o quê? Ele perguntou, e havia acusação na voz. Com o dinheiro do meu salão, respondi, e tecnicamente não era mentira. Ele bufou. Deve ter gastado o lucro de um mês inteiro nesse vestido. Aham. Chegamos à casa dos pais de Kevin ao meio-dia. O quintal estava decorado com balões e faixas de feliz aniversário. Havia pelo menos 30 pessoas agora. Família, amigos próximos de Gerald, vizinhos. Quando saí do carro, senti todos os olhares se virarem para mim. Marta praticamente deixou o prato cair quando me viu. Billy parou no meio da frase. E Crystal, com seus 30 quilos extras e sentada em uma cadeira confortável com sua barriga de 8 meses, ficou pálida. Jack veio cumprimentar Kevin, mas seus olhos estavam em mim. Natalie, você está... Uau. Diferente. Obrigada, Jack. Kevin estava rígido ao meu lado, claramente desconfortável com a atenção que eu estava recebendo. Ele me guiou rapidamente para dentro, para a cozinha, longe dos olhares. O que você está tentando provar? Ele sussurrou com raiva. Nada. Respondi calmamente. Só vim bonita para a festa do seu pai. Você está chamando atenção demais. Isso é um problema? Ele abriu a boca para responder, mas Marta entrou na cozinha. Natalie, meu Deus, você está irreconhecível. Que transformação. Obrigada, Marta. Esse vestido deve ter sido uma fortuna. Foi um investimento, respondi, sorrindo. Voltamos para o quintal. O churrasco estava em pleno andamento. As crianças corriam, os homens bebiam cerveja perto da churrasqueira, as mulheres conversavam em grupos. Parecia um dia perfeito de verão. Crystal não tirava os olhos de mim. Sussurrava algo para Kevin sempre que conseguia ficar perto dele sem parecer óbvio. Eu ignorava, conversava com outros membros da família, sorria, agia como a esposa perfeita. Às 3:30, Douglas chegou. Ele estava impecável em um terno cinza, pasta de couro na mão, óculos de grife. Parecia exatamente o que era, um advogado de sucesso, confiante e perigoso. Desculpe o atraso, ele disse em voz alta para ninguém específico. Vim direto do escritório. Kevin franziu a testa. Quem é você? Douglas Harrison. Ele estendeu a mão. Advogado. Sou amigo da Natalie. A forma como disse amigo fez Kevin ficar vermelho. Desde quando minha esposa tem amigos advogados? Desde que ela precisou de serviços legais,
Douglas respondeu tranquilamente. Podia ver a mente de Kevin trabalhando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse perguntar mais, Gerald pediu a atenção de todos. Pessoal, obrigado por virem celebrar comigo. 70 anos, quem diria? Ele riu, erguendo um copo. Quero agradecer minha família linda, meus amigos, e fazer um brinde à vida, à saúde e a muitos anos mais. Todos ergueram copos, brindaram. Estava na hora. Caminhei até o centro do quintal, onde Gerald estava. Douglas veio comigo. Desculpe interromper, eu disse, minha voz saindo mais alta do que o normal. Mas eu gostaria de fazer um anúncio. O quintal ficou em silêncio, todos os olhos em mim. Kevin estava pálido. Como todos sabem, continuei, Kevin e eu estamos casados há 5 anos. E durante esse tempo, trabalhei duro no meu salão, o salãozinho que Kevin tanto gosta de mencionar. Algumas pessoas riram, pensando que era piada. Kevin estava congelado. Mas acontece que descobri algo interessante que tem acontecido há 1 ano. Kevin, você quer contar para todos, ou eu conto? Natalie, o que você está fazendo? Ele disse com a voz saindo rouca. Não faça isso. Não faça o quê? Não conte a verdade? Olhei ao redor, para todas as caras confusas. Kevin está tendo um caso, há 1 ano, com alguém desta família. Murmúrios explodiram. Martha levou a mão ao peito. Gerald largou o copo. Ela está louca! Kevin gritou. Está inventando. Estou? Peguei o pendrive e entreguei para Douglas. Ele já estava com um laptop preparado, conectou a TV grande do quintal, e então apareceu na tela Kevin e Crystal se beijando. O silêncio era absoluto. Jack estava olhando para a tela, para a esposa grávida dele, de volta para a tela. Seu rosto passando por todas as emoções possíveis. Confusão, compreensão, horror, raiva. Crystal, ele disse, a voz quebrando. Diz que não é verdade. Por favor. Crystal estava chorando, as mãos na barriga. Jack, foi um erro. Há 1 ano? Ele gritou. Você está grávida! E foi então que soltei a bomba final. Ah, sobre isso, eu disse calmamente. Crystal não sabe de quem é o bebê, se é seu ou se é do Kevin. Eles dois acham que, como vocês são irmãos, o bebê vai nascer parecido de qualquer forma e ninguém descobriria. Se o silêncio antes era pesado, agora era ensurdecedor. Jack caiu de joelhos. Literalmente. Suas pernas simplesmente cederam e ele despencou na grama, olhando para Crystal como se ela fosse uma estranha. Como se os 8 anos de casamento tivessem evaporado em questão de segundos. Diz que ela está mentindo. Jack sussurrou, lágrimas correndo pelo rosto. Por favor, Crystal. Diz que é mentira. Crystal estava soluçando, as mãos protetoras sobre a barriga de 8 meses. Mas não negou. Não conseguia negar, não com aquela foto enorme na tela brilhante da TV. Kevin tentou uma última cartada. Isso é montagem. Ela manipulou a imagem. Não é real. Hoje dá para fazer qualquer coisa com inteligência artificial. Douglas deu um passo à frente, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Senhor Miller, sou Douglas Harrison, advogado especializado em direito de família. Posso assegurar que cada evidência apresentada aqui hoje foi obtida legalmente. Gerald tinha o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Kevin, isso é verdade? Kevin olhou para o pai, para a mãe que chorava silenciosamente, para o irmão destruído no chão, para mim. E então sua máscara finalmente caiu. É, ele disse, a voz saindo cansada. É verdade. O quintal explodiu em murmúrios chocados. Kevin... Gerald começou, a voz trêmula. Apenas aconteceu. Kevin disse, passando as mãos pelo cabelo. Não foi planejado. A gente se apaixonou. Essas coisas acontecem. Eu não queria machucar ninguém, mas o coração não escolhe. O coração não escolhe? Jack se levantou do chão com uma velocidade que assustou todos. Ele avançou em direção a Kevin, os punhos cerrados. Você transou com minha esposa, meu próprio irmão, e vem me falar de coração? O irmão mais novo, Billy, e 2 primos pularam na frente de Jack, segurando-o pelos braços. Ele lutava contra eles, tentando se soltar, o rosto vermelho de raiva. Eu vou matar você, Kevin! Jack gritava, puxando contra os braços que o seguravam. Vou acabar com você, seu merda! Jack, calma! Billy gritava, usando todo o seu peso para segurar o irmão mais velho. Ele não vale a pena! Não vale! Me solta! Jack continuava tentando se libertar.
Deixa eu acabar com esse desgraçado. Kevin deu um passo para trás, claramente com medo agora. Jack, eu sinto muito. Eu nunca quis. Nunca quis o quê? Jack berrou. Nunca quis trair seu próprio irmão? Nunca quis destruir meu casamento? Nunca quis fazer um filho na minha esposa? A gente se apaixonou. Kevin repetiu, mas a voz estava fraca agora. Eu sei que é errado. Eu sei que dói, mas aconteceu nas melhores famílias. Kevin continuou, olhando para Jack. E sobre o bebê? Talvez seja seu mesmo. Tem grandes chances. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Jack, que estava sendo segurado por Billy e dois primos, parou de lutar. Crystal soltou um gemido, enterrando o rosto nas mãos. Talvez seja meu? Você sabia que tinha chances de você ser o pai. Jack disse lentamente, a voz saindo estranhamente calma agora. Calma demais. E mesmo assim deixou eu acreditar que era meu. Me deixou pintar o quarto, comprar o berço, escolher nomes. Me deixou ser feliz pensando que ia ser pai. A gente não tinha certeza. Kevin tentou recuar. Mas sabiam que era possível. Jack explodiu de novo, puxando contra os braços que o seguravam. Você sabia, e não disse nada. Me deixou comemorar. Deixou eu contar pra todo mundo. Me deixou parecer um idiota. Calma, Jack. Crystal começou chorando. E você? Jack voltou a atenção para ela. Você sabia. Os dois sabiam. E me fizeram de palhaço por meses. Gerald deu um passo à frente, olhando para Kevin com uma expressão de absoluta decepção. Você deixou seu irmão comemorar uma gravidez que pode nem ser dele. Que provavelmente não é dele. Como você pôde ser tão baixo, Kevin? Como? Pai, eu... Não me chama de pai, Gerald disse, a voz quebrando. Não agora. Não depois disso. Você traiu sua esposa, traiu seu irmão, e ainda tem a cara de pau de chamar isso de amor? Essas coisas acontecem. Kevin tentou se defender. Casamentos acabam, pessoas se apaixonam por outras pessoas. Não é culpa minha se eu me apaixonei pela pessoa errada. Jack finalmente parou de lutar contra os primos, mas só porque estava chorando agora. Você é meu irmão, ele disse, a voz quebrada. Meu irmão. A gente cresceu junto. Brincou junto. Eu te protegi na escola quando os garotos mexiam com você. Te emprestei dinheiro quando você precisou. Te dei meu carro emprestado. Te convidei para ser padrinho do... Ele não conseguiu terminar, a lembrança atingindo de novo. A filho provavelmente nem era dele. Jack, eu... Kevin começou. Não. Jack o cortou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não fala comigo. Nunca mais. Você está morto para mim. Você e a Crystal. Ele olhou para a Crystal, que estava sentada em choque, as mãos na barriga. 8 anos, Jack disse para ela. 8 anos de casamento. Eu te dei tudo. Casa, carro, cartão de crédito sem limite. Você nunca precisou trabalhar um dia. E você me retribui com isso? Jack, por favor. Crystal tentou. Cala a boca, sua vagabunda. Jack disse, tão frio que até eu senti um arrepio. Você não tem nada para me dizer que eu queira ouvir. Virei para os convidados que ainda estavam ali, cerca de 20 pessoas paralisadas pelo drama. Agora vocês todos sabem a verdade. Sabem quem Kevin e Crystal realmente são. Peguei outra pasta que Douglas havia trazido. Já que estamos revelando verdades, eu disse, minha voz surpreendentemente calma no meio do caos. Deixe eu compartilhar mais algumas coisas interessantes que descobri. Abri a pasta e comecei a ler em voz alta. Nos últimos anos, depositei mais de $150.000 na nossa conta conjunta. Kevin disse que estava investindo esse dinheiro para nosso futuro. A conta de investimentos tem atualmente $473. Marta ofegou. Gerald praguejou baixo. O resto, continuei, foi gasto em presentes caros, perfumes, hotéis, restaurantes, lingeries caras. E isso é só o que consegui rastrear. Há também, virei a página, uma conta bancária secreta que Kevin abriu há 6 meses, onde transferiu mais $30.000 desviados do dinheiro que eu depositava na nossa conta conjunta. Kevin estava branco. Não apenas pálido, branco como papel. Foi quando o tio Mike, irmão de Gerald, se levantou da cadeira onde estava sentado. Seu rosto estava vermelho. Espera um pouco, tio Mike disse, a voz saindo rouca. Eu te dei $50.000 há 2 anos. Ele continuou, se aproximando de Kevin. Você disse que ia investir em ações, que eu teria retorno de pelo menos 20% ao ano. Cadê meu dinheiro, Kevin? A prima Sarah se levantou também. Eu te dei 20 mil há 1 ano. Você prometeu que ia duplicar em 3 anos. Onde está? Mais 2 pessoas se levantaram.
um primo, uma tia. Todos com a mesma história. Todos tinham confiado dinheiro a Kevin para investir. Eu quero meu dinheiro de volta, tio Mike disse, se aproximando mais. Agora. Imediatamente. Não é assim que funciona, Kevin gritou, dando passos para trás. Quando um dinheiro está investido, não pode tirar do dia para a noite. A gente perde dinheiro. Tem multas, tem... Então mostra os extratos, a tia interrompeu. Mostra onde está nosso dinheiro. Mostra que está realmente investido. Eu não tenho agora os documentos. Você é gerente de banco, Kevin, tio Mike praticamente berrou. Você tem acesso a tudo pelo celular. Mostra agora! Kevin olhou ao redor, procurando uma saída. Seu rosto passava do branco ao vermelho, o pânico visível nos olhos. Vocês estão todos loucos, ele tentou. Isso é ridículo. Estou sendo acusado injustamente. Mostra os extratos! Tio Mike avançou. Teve que ser segurado por outras pessoas. E então, Kevin fez a única coisa que um covarde faria. Correu. Literalmente correu. Saiu em disparada pelo quintal, passou pelo portão lateral, entrou no carro e saiu em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto. O silêncio que ficou era pesado. Crystal estava sozinha agora, sentada em sua cadeira, a barriga enorme, o rosto coberto de lágrimas, cercada por pessoas que a olhavam com desdém e raiva. Jack, ela sussurrou, estendendo a mão na direção do marido. Por favor, a gente pode conversar. Podemos superar isso. Jack a olhou com uma frieza que cortava. Não tem nada para superar, Crystal. Acabou. Mas o bebê... Vou pedir o divórcio, Jack disse, sua voz saindo mecânica, como se estivesse recitando algo que havia ensaiado. E assim que esse bebê nascer, vou exigir exame de DNA. Se for meu, vou assumir minhas responsabilidades. Se não for, você está sozinha. Jack, não precisa ser assim. Crystal se levantou com dificuldade. Pai é quem cria. Não importa o DNA. O que importa é o amor que a gente construiu nesses 8 anos. A gente pode superar isso juntos? Não, Jack disse simplesmente. Não podemos. Você destruiu tudo. E ainda tem a audácia de me pedir para criar o filho do meu irmão como se nada tivesse acontecido? Ele se virou para Douglas. Senhor Harrison, o senhor pode me representar também? Quero dar entrada no divórcio o mais rápido possível. Será um prazer, Douglas respondeu. Tio Mike se aproximou também. E pode cuidar de recuperar o dinheiro que ele roubou da família? De todos nós? Douglas olhou ao redor, para todas as pessoas que acenavam com a cabeça, confirmando que também tinham sido vítimas de Kevin. Vou precisar que cada um de vocês me procure no escritório com documentos de transferências, acordos, qualquer coisa que comprove que entregaram dinheiro a Kevin Miller para investimento. Douglas disse, tirando cartões de visita do bolso. Vamos processar ele por fraude e apropriação indébita. Crystal desmoronou na cadeira, soluçando. Ninguém foi consolá-la. Ninguém se aproximou. Martha, que estava ao lado de Gerald, apenas balançava a cabeça repetidamente, as lágrimas correndo silenciosamente. Como eu não vi, ela sussurrava. Como eu não percebi que meu filho se tornou isso. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de revelações cada vez piores. O investigador de Douglas continuou trabalhando, agora com mais urgência, e o que descobriu foi devastador. Kevin não tinha usado o dinheiro da família apenas com Crystal. Havia outras, várias outras. Nos últimos 5 anos, Kevin tinha tido casos com pelo menos 7 mulheres diferentes, todas impressionadas quando ele se apresentava como gerente de banco e as levava para restaurantes caros, comprava presentes caros, hotéis de luxo. Tudo com dinheiro que não era dele. O processo avançou rapidamente. Com todas as evidências, com todas as vítimas se juntando, Kevin não tinha como escapar. Foi processado por fraude, apropriação indébita, dissipação de bens matrimoniais. O banco onde trabalhava ficou sabendo do processo. A reputação da instituição estava em jogo. Não podiam ter um gerente sendo processado por fraude financeira. Kevin foi demitido sumariamente. 2 meses após o desastroso churrasco de aniversário, o bebê nasceu. Um menino saudável, de olhos claros e cabelo escuro. Jack insistiu no teste de DNA antes mesmo de olhar para a criança. Os resultados chegaram 2 dias depois. 99,9% de compatibilidade com Kevin Miller. Era filho de Kevin. Jack assinou os papéis de divórcio no mesmo dia. Não quis nem ouvir os apelos de Crystal, que tentava desesperadamente salvá-lo. Você fez sua escolha. Foi tudo o que ele disse antes de sair. Gerald e Martha ficaram em uma posição impossível.
Aquele bebê era neto deles, independente das circunstâncias. E Kevin era ainda filho deles. Gerald foi quem deu o ultimato. Chamou Kevin para a casa, com Martha ao lado, e falou: "Você vai assumir essa criança. Vai registrar como seu filho. Vai pagar pensão. Vai ser pai. Porque se você abandonar mais essa responsabilidade, se você continuar sendo o covarde que se tornou, você não é mais meu filho. Entendeu?" Kevin, quebrado, sem apoio, sem emprego, sem dinheiro, sem opções, concordou. O promotor público entrou com acusações criminais: apropriação indébita, fraude financeira e uso de transferências eletrônicas para cometer fraude, um crime federal. Kevin enfrentaria de 5 a 15 anos de prisão. Mas Douglas, representando as vítimas, negociou um acordo. As famílias querem o dinheiro de volta, não vingança através de prisão. Douglas explicou ao promotor: se ele concordar em restituir tudo com juros e aceitar pena suspensa, as vítimas apoiam o acordo. O promotor aceitou. Kevin confessou todos os crimes em tribunal. Concordou em pagar de volta cada centavo, aproximadamente $250 mil no total, incluindo juros e penalidades. Recebeu 5 anos de liberdade condicional. As condições eram claras: pagar parcelas mensais fixas de $3 mil, não cometer nenhum outro crime, apresentar-se regularmente ao oficial de condicional. Se quebrasse qualquer regra, iria direto para a prisão cumprir os 15 anos completos. Era por isso que Kevin precisava de 3 empregos. Não era apenas pensão e aluguel. Era restituição obrigatória ordenada pelo tribunal. Se atrasasse um único pagamento, poderia ser preso imediatamente. Foi durante esse caos todo que Jack e eu começamos a nos aproximar. No início, era apenas apoio mútuo. 2 sobreviventes do mesmo naufrágio, tentando entender como tinham sido enganados pelas mesmas pessoas. Nos encontrávamos nos escritórios de Douglas, trocando informações, juntando provas. Jack tinha descoberto extratos bancários que eu não tinha visto. Eu tinha mensagens que confirmavam encontros que ele suspeitava. Juntos, montávamos o quebra-cabeça completo da traição. Comentei com Jack que eu precisava expandir o salão. O Beauty Haven estava crescendo rápido demais, e eu não tinha experiência em gestão de crescimento empresarial. "Você já pensou em contratar um consultor?" Jack perguntou durante um café que tomamos para discutir os processos. "Na verdade, estava pensando nisso", respondi. "Você conhece alguém bom?" Ele sorriu, a primeira vez que o via sorrir desde o churrasco. "Eu tenho uma empresa de consultoria. É literalmente o que eu faço." E assim começou. Jack passou a ir ao salão 2 vezes por semana, me ajudando a estruturar processos, organizar finanças, planejar expansão. Era profissional, sério, dedicado. Mas havia algo mais. Uma conexão que crescia silenciosamente entre nós. Não era como tinha sido com Kevin, aquela paixão rápida e intensa que se revelou falsa. Com Jack era diferente. Lento. Constante. Real. Levou 3 meses até ele me convidar para jantar. Um jantar de verdade, não de negócios. "Eu sei que é complicado", ele disse, nervoso de um jeito adorável. "Com toda a história, com Kevin, com tudo. Mas eu gostaria de te conhecer melhor, não como cliente, como Natalie." Aceitei, e descobri um homem que eu nunca tinha realmente conhecido durante todos aqueles anos de família. Jack era gentil, engraçado, incrivelmente inteligente. Nos entendíamos em um nível que eu nunca tinha experimentado. 1 ano após o churrasco, estávamos namorando seriamente. Martha e Gerald ficaram surpresos no começo, mas apoiaram. "Vocês 2 merecem ser felizes", Martha disse, me abraçando. "E francamente, você sempre foi mais filha minha que nora." Kevin previsivelmente ficou furioso, mas não estava em posição de falar nada. Vivia em um apartamento pequeno com Crystal e o bebê, trabalhando em 3 empregos. Crystal tinha tentado voltar para a família, mas ninguém a aceitou de volta. Ela tinha queimado todas as pontes. 3 anos se passaram. Era verão novamente, e Gerald estava fazendo outro churrasco de família. Dessa vez para comemorar os 73 anos dele. Cheguei com Jack, nossa presença já aceita e celebrada pela família. O Beauty Haven tinha se tornado uma rede de 3 salões. Eu era bem-sucedida, realizada, feliz. Jack também prosperava. Sua empresa de consultoria tinha crescido, ele tinha contratado mais consultores, atendia clientes por todo o estado. Kevin estava lá também. Tinha que estar. Era filho, afinal. Mas estava menor. Diminuído. Tinha olheiras profundas, ombros caídos, uma expressão de cansaço permanente. Crystal estava ao lado dele, segurando o menino de 3 anos. Ela tinha engordado bastante, o cabelo sem vida, roupas simples e gastas. Não havia mais nada da mulher impecável e arrogante que costumava ser.
Observei de longe enquanto Kevin e Crystal discutiam baixinho perto da churrasqueira. Ele com uma cerveja na mão, ela tentando fazer o menino parar de chorar. Você não pode segurar ele por 5 minutos? Crystal sussurrou com raiva. Estou cansada. Passei a noite inteira acordada com ele. Eu também estou cansado, Crystal, Kevin respondeu, mas não pegou o filho. Trabalhei 12 horas hoje. Não tenho energia para isso. Você nunca tem energia para ele. Nunca ajuda. Deixa tudo para mim. Talvez se você não fosse tão preguiçosa não estaria tão gorda, Kevin disse, e havia aquela crueldade familiar na voz. A mesma crueldade que ele costumava usar comigo. Olha para você. Quando foi a última vez que você se arrumou? Que fez algo além de ficar em casa reclamando? Crystal ficou vermelha, as lágrimas brotando nos olhos. Eu cuido do seu filho, da nossa casa. Como eu vou ter tempo para me arrumar? Você cuida da nossa casa? Kevin riu amargamente. Você não faz nada na nossa casa. Você é uma encostada que fica o dia inteiro jogada no sofá vendo vídeos no celular e comendo batata chips. Não lava uma louça direito. Não consegue fazer um arroz sem queimar. Você precisa levantar a bunda da cadeira e arrumar um emprego. Vi Crystal abaixar a cabeça, derrotada. Exatamente como eu costumava fazer. Jack percebeu que eu estava observando. Vem, ele disse gentilmente, tocando minha cintura. Não vale a pena. Mas antes de irmos, me aproximei de Crystal. Jack ficou alguns passos atrás, me dando espaço. Crystal, eu disse baixinho. Ela ergueu os olhos, surpresa. Posso te dar uma dica? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ela assentiu, curiosa e cautelosa. O Kevin trabalha em 3 empregos agora, certo? Se esforça tanto, trabalha tanto. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Será que ele realmente está trabalhando? Vi o momento exato em que a semente da dúvida foi plantada. Seus olhos se arregalaram, o rosto empalidecendo. Voltei para perto de Jack, deixando Crystal ali, processando. Isso foi cruel, Jack murmurou, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios. Foi honesto, corrigi. E ela precisa aprender da mesma forma que eu aprendi. Gerald chamou a atenção de todos para o centro do quintal. Pessoal, antes de começarmos a comer, Jack e Natalie têm um anúncio a fazer. Senti meu coração acelerar. Olhei para Jack, que sorriu e pegou minha mão. Bem, Jack começou, sua voz carregando orgulho e felicidade. Natalie e eu temos 2 notícias. A primeira, vamos nos casar em setembro. Aplausos e gritos de celebração explodiram. Marta veio correndo, me abraçando forte, chorando de alegria. Billy bateu nas costas de Jack, rindo. E a segunda? Eu disse quando os aplausos diminuíram, minha mão indo instintivamente para minha barriga ainda plana. Estamos esperando um bebê. Mais gritos, mais abraços, mais lágrimas de felicidade. Olhei para Kevin. Ele estava congelado, a cerveja esquecida na mão, olhando para nós com uma expressão que misturava inveja, arrependimento e raiva. Crystal também olhava, mas sua expressão era diferente. Era puro arrependimento. Ela via ali, na nossa frente, a vida que poderia ter tido, a vida que jogou fora. A festa continuou, Jack e eu rodeados de amor, de apoio, de celebração. Do outro lado do quintal, Kevin e Crystal brigavam de novo, o filho chorando entre eles, a vida deles um contraste gritante com a nossa. Você sabe, Jack disse baixinho só para mim, enquanto observávamos todos comemorando. Minha mãe sempre diz que a gente errou os pares no começo. Erramos mesmo, concordei, encostando minha cabeça em seu ombro. Mas a gente corrigiu. Nunca é tarde para ajeitar, ele disse, me beijando a testa. E olhando ao redor, para Martha e Gerald orgulhosos, para Billy feliz com a namorada nova, para o salão de sucesso que eu tinha construído, para o homem incrível ao meu lado, para o bebê crescendo dentro de mim, eu sabia que era verdade. A vida tem um jeito engraçado de colocar as pessoas certas juntas. Às vezes só demora um pouco. Às vezes precisa quebrar tudo primeiro para reconstruir do jeito certo. Mas no final, a justiça sempre vence. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E os que menosprezam, humilham e traem, eles ficam exatamente onde merecem estar. Muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Se você gostou dessa história, deixe o like e um hype. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo!